quando você decidiu que você queria ser advogado? Foi algo que desde criança você sabia? E se você não fosse advogado, o que você seria? Oi, Cris, bom dia. Prazer estar aqui no Fenalocast, prazer estar com você de novo, com esse público todo aqui, batendo esse papo, que eu espero que seja agradável e instrutivo para todo mundo. Bom, meu pai era advogado, então tinha um escritório pequeno, né, que a gente chama de escritório boutique. Então a coisa da advocacia, de alguma maneira, está um pouco na família. Eu me lembro indo para o escritório pequeno, meu pai dava uns livros assim, eu escrevia umas petições, preparava umas defesas. Então uma coisa estava já desde o nascimento um pouco ali na minha vida. Nunca pensei em ser outra coisa, a não ser nas fases mais jovens, né? Jogador de futebol, policial militar, esse tipo de coisa. mas eu acho que depois do momento que eu me dei consciência, eu sempre quis ser advogado. Nunca pensei mesmo em fazer nada diferente. Eu acho que talvez de um tempo para cá, e depois de ter um pouco assumido a posição de sócio administrador, de CEO do escritório, a posição executiva ela também é muito interessante. Então, eu acho que hoje, se eu não fosse advogado, imagino que eu teria buscado alguma posição executiva, trabalhando numa empresa, num banco, etc. Então, acho que é um pouco por aí, foi um pouco esse o meu início e as minhas reflexões de jovem. Qual conselho você daria para você mesmo, recém-formado, ali saindo da PUC? O que você falaria para o seu eu recém-formado? Hoje, com tantos anos já de carreira, de conhecimentos? Boa pergunta, Cris. Muitos anos, uma jornada já longa, né? Saí da PUC há 30 anos e não sou advogado há muito tempo, mas eu acho que o mundo mudou bastante. E eu acho que a gente tinha uma visão naquele momento de uma carreira talvez um pouco mais linear, né? A gente sabia que se fizesse as coisas de uma determinada maneira, né, estudasse, fosse sério, trabalhasse, as coisas iam caminhar, seja numa advocacia privada, para os colegas que optaram por uma advocacia na área pública, né, juízes, promotores, procuradores, mas eu acho que o mundo está mais diferente, está mais difícil hoje. Então, eu acho que talvez algumas características de um profissional de 30 anos atrás, eu acho que são diferentes do que talvez se demande hoje. Eu acho que as pessoas hoje têm que estar um pouco mais adaptáveis, eu acho que elas têm que estar talvez até mais resilientes. Esse é um termo muito usado, mas eu acho que é verdade, porque essas mudanças exigem que você reflita de forma diferente, que talvez você faça planejamentos um pouco mais curtos da sua vida, né? Imaginar cenários de 5, de 10, de 15 anos é inimaginável hoje em dia. É quase impossível hoje em dia. Então, eu acho que você tem que buscar períodos curtos para você ver se aquilo ali está seguindo. E tem um pouco de planejamento e um pouco de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar também, né? Então, acho que você tem que ter um pouco essa flexibilidade. Seu coração tem que também falar de vez em quando e, acima de tudo, fazer coisas que você goste, né? Eu acho que esse é um dado importante. Acho que com a vida a gente vai aprendendo isso. Tem que fazer coisa que te motive, né? Que faça você acordar cedo, sair da cama, ir para o escritório, ir para o trabalho, onde quer que seja, né? Teve algum momento que caiu a ficha e você sabia que você ia chegar onde você está hoje? Acho que não. Eu, de alguma forma, acho que eu segui um pouco essa ideia de planejamentos mais curtos. Então, eu me formei, continuei a trabalhar no escritório do meu pai, que ele era o titular desse escritório, e era curioso que ele, no prédio do escritório dele, tinha num dos andares um escritório que ainda está até hoje aí, muito tradicional, mas o full service, né? Aqueles escritórios que tem todas as áreas, diferente do escritório que eu trabalhava, que era uma boutique especializada. E eu gostava daquilo. Eu tinha alguns colegas da PUC, estagiários, que estagiavam naquele escritório, contavam dos casos. Aquilo, de alguma maneira... Te brilhava os olhos. Brilhava os olhos. Eu achava legal, eu achava bacana. E foi depois um processo natural, né? Eu saí de uma área muito especializada e acabei indo fazer um mestrado fora do Brasil. Eu não tinha tantas conexões como os escritórios grandes, então eu acabei indo trabalhar na Comissão Europeia. Depois que eu terminei o mestrado, morei em Bruxelas, depois eu fui para Genebra, na OMC, e aí eu brinco que acabou o dinheiro, eu tinha que trabalhar sério mesmo, eu voltei para o Brasil. E aí as coisas foram sucedendo. Eu fui para o Machado Meia, comecei numa posição júnior. Há quantos anos você está no Machado Meia? 25 anos. 25. 25 anos. E então eu cheguei lá nem tinha um planejamento de carreira tão
né, organizado como é hoje. Os escritórios eram diferentes, né? Essas estruturas hoje efetivamente institucionalizadas, grandes, com centenas, acho que não só os escritórios de advocacia, mas tudo. Em todos os segmentos. Hoje em dia tem um planejamento muito maior. Tem um planejamento. E a advocacia teve esse momento do final dos anos 90, a advocacia empresarial, né, para o 2000, com as privatizações, com a abertura do país, e que os escritórios cresceram muito. E foi nesse período que eu cheguei lá e as coisas foram se sucedendo. Comecei numa área, a área foi crescendo, me tornei sócio do escritório. Você começou em qual área no escritório? A área que eu estou até hoje, que é a área de direito antitrust, direito da concorrência, que lida com temas de CAD, de concentração de empresas, de cartel, essas discussões, que foi parte do meu estudo em Londres. Era o que você fazia já no escritório do seu pai? Não, completamente diferente. Eu fazia contencioso trabalhista, não tinha nada que ver. E a vantagem é que era uma área nova no Brasil. Então, todo mundo, de alguma maneira, no final dos anos 90... Você foi um pioneiro. Estava aprendendo junto. Tinham advogados mais antigos, mais sêniores, óbvio, que geralmente eram numa área contenciosa em alguns lugares, numa área societária em outros, mas todo o mercado estava aprendendo. Tinha um amadurecimento dessa área para todo mundo. Então, o meu gap, nesse sentido, era menor. E aí eu fui eleito sócio, sempre me envolvi com os temas do escritório, sempre gostei, seja como associado... depois como sócio, eu sou de chegar, prefiro amanhã, sou de chegar cedo, então tinha um comitê do escritório que funcionava, era às 8 da manhã na segunda-feira, que era um comitê de tecnologia, falando de Fenaló, era um comitê de tecnologia. Aí um dos sócios fundadores, que fazia parte desse comitê, já, você chega cedo, a reunião é 8, você já vem fazer parte desse comitê. Foi o primeiro comitê do escritório que eu me envolvi. E aí foi um processo, fui tentando me eleger para cargos eletivos do escritório, até assumir a posição de sócio administrador há cerca de 8 anos. Então, não teve um super planejamento, não teve uma ficha que caiu, mas eu acho que foi um processo, foi um cadeamento de uma história, de uma trajetória mesmo. E qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como líder? Cris, eu acho que toda decisão que envolve um desligamento, a saída de uma pessoa, de um profissional, da casa, essa é sempre... para mim, uma decisão, um processo difícil. Até hoje vai ficando mais fácil? Não fica mais fácil. Não fica mais fácil. Eu acho que isso as pessoas estão ali, têm apostam suas vidas ali, dão o sangue, né, para o escritório, mas às vezes as coisas também, muitas funcionam, mas outras às vezes por cultura, por momento de vida, né, e às vezes a melhor coisa é um outro caminho. Mas são sempre, para mim ainda... continua sendo. Eu sou um cara muito de gente, de pessoa, gosto das pessoas, e essas são decisões que têm que ser bem pensadas, né, refletidas, são importantes muitas vezes, mas são difíceis. Essas são sempre difíceis. É evidente que você tem que lidar com muito estresse no seu trabalho. O que você faz para relaxar? Eu não tenho nada específico, nenhum ritual de relaxamento. Eu acho que eu sempre tive uma característica de ser capaz de chegar em casa e dar uma desligada. Por mais que, né, os nossos celulares, a vida praticamente impeça que haja uma ruptura, né, a gente vive constantemente, eu consigo, em certos momentos, de fato, dar uma desligada. Sorte da sua mulher. Mas ela aguenta outras coisas. Ela certamente aguenta muitas coisas, meus filhos aguentam outras coisas. E quando eu estou muito chato, eles falam, não está dando, você está muito ruim hoje. Mas eu faço esportes, são coisas que eu gosto de ler, eu gosto de ver série, eu adoro futebol, gosto de ver com meus filhos, tenho muitos amigos. Então, tem muitas coisas que eu faço, mas não tem nenhum ritual, não tem nada específico. Mas é importante a gente ter esses momentos de desligar, porque a vida hoje ela é muito conectada. Sim. Né? E se a gente não der uma desligada de vez em quando no cérebro mesmo, fazer a chavezinha virar, a coisa não vai. Né? O que, na sua opinião, vai mudar radicalmente na advocacia nos próximos 5 anos? Você já falou aqui que nas últimas 3 décadas, houve muitas mudanças. E o que deve mudar nos próximos 5 anos? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje que se faz no mundo, e não é só no mundo, né, no jurídico, né? Quer dizer, as alterações, os avanços tecnológicos que estão gerando muitas rupturas em todas as áreas, né, Cris? A gente fala isso
Hoje eu estava vendo um tema de roteiristas de Hollywood que entraram em greve por causa de AI. Sim. Você vê isso na medicina, você vê isso na engenharia, e o direito não está imune a esses avanços. Algumas pessoas acreditam que, aí, esbarrando um pouco já no tema de tecnologia, de inteligência artificial, que vai haver uma ruptura muito grande. No passado se acreditava que tarefas mais repetitivas seriam, obviamente, aquelas que inicialmente teriam algum tipo de baque, mas hoje, com o avanço, não é só isso. Você tem muita coisa, os softwares, as ferramentas de inteligência artificial são capazes, efetivamente, de elaborar petição, de elaborar memorandos, de fazer resumos. Então, a gente tem, de alguma forma, um risco, né, em relação à inteligência artificial. Então, na minha leitura, eu acho que há uma possibilidade de você ter uma certa desalavancagem nos escritórios, o que significa, talvez, um número de pessoas menor. Isso também permite que competidores e concorrentes de um tamanho diferente façam trabalhos que hoje acabam mais restritos e limitados a estruturas maiores. Então, eu prevejo um mercado mais competitivo ainda do que a gente tem hoje e com esse ambiente tecnológico realmente muito próximo. A gente está vivendo um super ciclo de tecnologia, né? Quando você olha robótica, nanotecnologia, 5G indo para 6G, e aí vai, né? São várias tecnologias ao mesmo tempo, ao contrário do que era antigamente. Exatamente. É uma simultaneidade de tecnologias operando e uma AI generativa caminhando por uma inteligência artificial geral, Sim, que é muito mais potente do que o que a gente tem hoje. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a esse futuro, mas eu imagino escritórios diferentes no sentido de uma estrutura talvez organizacional diferente. Mas aproveitando que você já levantou a bola para falar de inteligência artificial, na sua opinião, a IA é uma aliada ou uma ameaça? Ou mais aliada ou mais ameaça? Eu acho que é um pouco dos dois para quem não estiver preparado. Claramente, ela ameaça algumas coisas, ela ameaça um modelo. Eu não acredito que ela ameace a advocacia, mas ela ameaça um modelo de advocacia que a gente conhece hoje, nesse sentido. Os bons advogados, as pessoas que são estudiosas, que têm o interesse do cliente à frente, que são éticas, vão ter sempre o espaço delas. Você tem a nuance, você tem a sensibilidade, você tem coisas que até hoje, do que eu conheço, nenhuma ferramenta foi capaz, obviamente, de substituir. Mas, certamente, tem muita coisa que hoje é muito bem feita e de forma muito veloz e com muita assertividade com tecnologia. Então, acho que os escritórios, os advogados, as pessoas, os estudantes, que esses que eventualmente estejam nos ouvindo, eles têm que estar preparados de uma forma diferente, porque a tecnologia pode e deve ser um grande aliado deles. Então, acho que tem um pouquinho dos dois, Cris. Tem umas ameaças e tem que saber utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Aproveitando que você falou dos estudantes, a gente deve estar com vários estudantes aqui nos assistindo ao vivo. Então, eu queria saber o que você mais valoriza num advogado que vai trabalhar com você. Eu vejo algumas características que continuam muito importantes. E talvez a gente tenha que agregar outras com esse ambiente novo. Mas ver brilho nos olhos, ver vontade de estar lá, vontade de estar trabalhando, vontade, engajamento, isso para mim continua sendo uma característica muito importante. Eu acho que a gente tem, eu falo isso para os nossos sócios, nossos advogados, nossos estagiários, a gente tem um privilégio muitas vezes de estar trabalhando com um determinado cliente, estar trabalhando, de poder oferecer um bom serviço, então você tem que fazer o seu melhor. Então, a energia, o brilho, eu acho que continua uma coisa absolutamente fundamental. A curiosidade, porque a vontade de continuar se atualizando, continuar estudando, continuar avançando, é algo que eu gosto muito. E talvez trazendo aí um pouquinho de tecnologia, eu acho que tem que pensar fora da caixa, tem que ser adaptável, não tem mais uma única forma de fazer as coisas, tem que ser capaz de ter uma certa flexibilidade para entender esse mundo com tantas nuances, com tantos avanços. Então, eu acho que talvez esse seja um conjunto de características, agregado, obviamente, a um comportamento ético, que eu acho que é absolutamente indispensável e fundamental. Eu acho que seriam as características importantes para um jovem estudante, mas, obviamente, para um advogado também.
Tito, o tempo voou, a gente já acabou o nosso tempo, mas eu não quero deixar de te fazer uma última pergunta. O que mais te move e o que mais te desafia como advogado depois de tantos anos de carreira? Eu acho que o que move é continuar ali no meu microcosmo do escritório, fazer um escritório melhor, construir um ambiente melhor, fazer um escritório mais competitivo, escolher as pessoas certas naquelas oportunidades que eu tenho, conversar com jovens. Acho que isso é um tema que me alimenta. Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de conversar, gosto de saber o que eles estão fazendo, gosto de ouvir e aprender com eles. Então essas duas coisas certamente são muito importantes para mim. Bom, muito obrigada. Uma salva de palmas aqui para o Tito. Muito obrigada. Um prazer conversar com você. E para quem está aqui nos acompanhando ao vivo, já a gente está de volta com mais um grande nome da nossa advocacia. Fiquem aí, que a gente volta em instantes. Obrigada. Obrigado, Cris.